Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. A você que acessa os nossos vídeos do Sul, do Norte, do Leste, do Oeste ou de qualquer lugar do Brasil e do mundo, eu desejo que a paz e a alegria do Cristo ressuscitado esteja com você e toda a sua família. Estamos vivenciando essa 20ª semana do Tempo Comum e hoje em toda a igreja nós celebramos o Papa Pio X. Ele que nasceu de família muito simples e humilde, mas foi assim escolhido por Deus para ser então esse que conduziria também o povo de Deus. Ele que surpreendeu todo o mundo católico quando escolheu como tema restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. E a ele nós devemos uma coisa muito importante para a nossa vida de igreja hoje. Foi ele então que normatizou que os fiéis poderiam receber a comunhão todos os dias. Então, se você e eu podemos receber a comunhão todos os dias, então devemos ao Papa Pio X. Então, a salva de palmas ao Pio X, porque ele concedeu essa norma para que nós pudéssemos estar cada vez mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, que alimenta a cada um de nós. Não com sua palavra, mas também em corpo e sangue, alma e divindade na Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de nós prosseguirmos o nosso vídeo, eu quero mandar um forte abraço para alguns seguidores nossos que estão interagindo, estão assim assistindo os nossos vídeos. Então hoje eu quero mandar um abraço então para Jordano Costa, então nosso forte abraço, e também para Devalda Ricardo dos Santos Rodrigues. Então a vocês, Deus abençoe e continue conosco, interagindo, comentando, ajudando o nosso canal cada vez crescer mais e mais. E agora sim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos comentar a Santa Palavra de Deus, mas primeiro vamos ouvir essa palavra. Nos preparemos. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Evangelho, aleluia, fecundado em nós, aleluia. O Evangelho que nós vamos proclamar e meditar nesse vídeo está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus apresenta o resumo dos mandamentos para todos nós. Quando nós éramos crianças, na fase de catequese, a nossa catequista pedíamos para que nós pudéssemos aprender e até decorar esses 10 mandamentos. Mas com certeza eu digo que para muitos isso foi muito difícil. E se eu hoje perguntar para muitas pessoas, com certeza elas vão saber porque se esforçaram e aprenderam e tentam colocar em prática. Já para outras pessoas, se eu perguntar os 10 mandamentos, até hoje não vão saber. Mas para que nós possamos viver a vontade de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos saber quais são essas normas que com certeza orienta a cada um de nós para fazermos a vontade do nosso Deus. Uma outra coisa que eu chamo a observar, quando Moisés ele desce lá do monte com as 2 tábuas da lei, nós muitas vezes podemos pensar, se são 10 mandamentos, tinha 5 mandamentos numa tábua e tinha 5 mandamentos na outra tábua. E não é bem assim. Quando Moisés está descendo com os mandamentos da lei de Deus, tem 3 mandamentos numa tábua e tem 7 mandamentos na outra tábua. Esses 3 mandamentos se referem à pessoa do nosso Deus. Como é que nós precisamos viver verdadeiramente o nosso relacionamento com Deus. Já na outra tábua tem os 7 mandamentos, é como nós precisamos viver como irmãos, nos relacionando através da lei de Deus nesses 7 mandamentos. E aí, caríssimos irmãos e irmãs,
Como é muito difícil, muitas das vezes, nós sabemos e decorarmos, por isso que nós somos chamados, então, pelo menos a aprender aquilo que Jesus ensina no Evangelho de hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu vivo o verdadeiro amor que Deus nos ensina, não o amor como o mundo prega para nós, que é um amor egoísta, que é um amor muito fechado em si mesmado, então nós, com certeza, nós vamos não cumprir os 10 mandamentos. Mas se eu pratico os mandamentos segundo a norma de Deus, com certeza eu estarei então cumprindo os 3 mandamentos da lei de Deus referente a Ele e também os 7 mandamentos que referem à pessoa dos nossos irmãos e irmãs. Então jamais esqueçamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E precisamos praticar os 2, porque muitas das vezes nós podemos privilegiar um ou outro, mas na verdade os 2, um é para o outro. Então eu preciso praticar o amor para com Deus, para amar os meus irmãos, e eu preciso amar os meus irmãos para amar a Deus. Então não podemos praticar só um tipo de amor, privilegiar o próximo, ou seja, amar tanto o próximo que eu esqueço de Deus, mas também eu não posso dizer que amo tanto a Deus que eu esqueço do meu próximo. Então isso também continua sendo uma falta grave com aquilo que Jesus ensinou a cada um de nós. Por isso que também nós somos chamados a atenção hoje, porque o Papa Pio X foi um grande confessor. E interessante que muitas das vezes muitas pessoas, quando chegam na confissão para se confessarem, muitas das vezes uns 80% das pessoas só lembram dos 7 mandamentos, ou seja, eu ofendi o meu próximo. A grande maioria não lembra dos mandamentos que falam que se referem a Deus, que ofendeu ao próprio Deus. É o padre, é o ministro que precisa então suscitar na pessoa, dizendo, mas você não cometeu nenhum pecado contra Deus. E aí quando o padre vai fazendo memória, aí as pessoas vão chegando à conclusão que muitas das vezes também cometeu uma falta grave para com o nosso Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao irmos à confissão, precisamos fazer um bom exame de consciência, porque muitas das vezes, quando a gente fere o próximo, também com certeza nós cometemos faltas para com o nosso Deus. E quando nós também praticamos o bem, praticamos a virtude, praticamos o bem para com o nosso próximo e também para com o nosso Deus. Jesus que então veio sintetizar esses 2 mandamentos, porque Jesus Cristo é o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que no alto da cruz morre para salvar a cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos contemplar Jesus Cristo crucificado e ali então ver toda a síntese dos mandamentos que nós precisamos cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas como Jesus amou e também o próximo como a nós mesmos, porque foi Jesus que morreu na cruz para dar a salvação eterna a cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse desejo de cumprir os mandamentos, de agradar a Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer boas confissões e também de que sejamos mais amigos dos nossos irmãos e irmãs, rezemos com muita confiança a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que esse nosso canal, essa nossa família possa crescer cada vez mais. E agora eu deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Pio X, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo vídeo.